Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Vai ser muito agradável estar com vocês. A ideia dos robôs sempre fascinou a humanidade e sempre nos traz muita surpresa. Você sabia que os robôs estão muito mais próximos da nossa realidade do que imaginamos? Atualmente, esta área da robótica passa por um constante crescimento. Para simplificar esse assunto, você vai acompanhar uma entrevista com o professor João Maurício Rosário, que é coordenador do Laboratório de Automação e Robótica da Unicamp, na Faculdade de Engenharia Mecânica. Ele vai falar um pouco para a gente desse mercado de trabalho e dos projetos lá desenvolvidos. Vai conhecer ainda uma profissão relativamente nova no Brasil, o barista, que é um especialista em bebidas à base de café. Vale a pena conferir. Fique agora com as curiosidades da robótica. Você vai ver que sempre tem um robô perto de você. Dados históricos mostram que o conceito de robô já fascinava a civilização grega. A ideia de criar um ser artificial parecido com o homem sempre esteve presente em histórias, filmes e em grandes laboratórios do mundo. O gênio Leonardo da Vinci viveu entre os séculos XV e XVI e abriu caminho para o complexo mundo dos robôs, com seu extenso estudo sobre a anatomia humana, e permitiu a criação de articulações mecânicas. O termo robótica foi popularizado pelo escritor de ficção científica Isaac Asimov em seu livro Eu, Robô, de 1950. A automação e a robótica são áreas em grande desenvolvimento, e o Japão já possui robôs que, além de terem características físicas parecidas com os humanos, também cumprem várias tarefas semelhantes. Mas será que os robôs são tão complexos como a gente pensa, ou também podem ser simples máquinas presentes no nosso dia a dia? Às vezes a gente ouve falar de cidade inteligente, de casa inteligente. Como é que um semáforo pode se regular para administrar o trânsito? Como é que uma cirurgia pode ser feita por um robô, coordenada por um médico? E assim por diante. Então hoje nós vamos simplificar o assunto robô e ver o que a Unicamp tem feito nessa direção. Professor, muito obrigado pela sua participação. É muito importante você trazer a sua experiência, tudo que vocês têm feito aqui na nossa Faculdade de Engenharia Mecânica, Departamento do Projeto Mecânico, para que a gente possa mostrar para a população como é complicado e, ao mesmo tempo, simples um assunto desse tipo. Eu queria saber o que é a robótica, que é a ciência que controla e produz os robôs, para que serve um robô? Bom, antes de mais nada, eu que agradeço o convite e a oportunidade, que é sempre um prazer falar de robótica e tentar desmistificar um pouco o que é essa área de robótica que está dentro do contexto da automação industrial. O robô nada mais é do que o mecanismo que a automação usa para integrar ele em tarefas para melhorar o conforto e a comodidade das pessoas. Então, a gente vem atuando nessa área há cerca de 25 anos já, começamos com a robótica. Hoje a robótica encontra-se em todas as áreas do cotidiano, desde a parte de automação comercial, bancária, no supermercado, nas nossas casas, nos veículos. E é uma área que envolve o conceito de eletrônica, engenharia mecânica, através dos seus mecanismos, e a parte principalmente da informática e da computação, e junto com sistemas de integração de conhecimento, que está ligado muito com bases de dados, bases de conhecimento. Então, hoje, cada dia mais, a robótica faz parte da nossa vida. Então, se a gente pegar, por exemplo, o robô é um ser mecânico. Aí ele está acoplado, tem fios e cabos, etc., ligados a uma energia elétrica. Existe uma forma de computação de ligar esses sistemas
e produzir movimento em favor do ser humano. É isso? Isso, basicamente é isso. E a robótica puxa muitas outras áreas, inclusive a parte de sistemas de energia, porque existem muitos estudos em termos de energias não convencionais para a utilização de robôs, por exemplo, aproveitar energia solar, energia eólica, a própria mecanismo de movimentos para esse tipo de movimentação. Mas a robótica está no nosso cotidiano, desde um simples veículo, que seria os robôs móveis, até a parte dos humanoides, exoesqueletos, a parte de reabilitação, a parte de engenharia biomédica, de cirurgia, construção de robôs para fazer pequenas intervenções cirúrgicas e assim por diante. Por exemplo, um médico que precisa fazer uma intervenção cirúrgica super complexa, delicada, e tem que abrir aqueles pontinhos, né, no corpo para atingir determinado órgão, e ele precisa fazer isso com uma altíssima sensibilidade. Então ele controla esse robô e ele faz as incisões, ele faz tudo lá em favor do homem e em nome desse médico. Exatamente. Então o conhecimento do médico nunca vai ser desprezado, como nas outras áreas. O robô vai ser só um meio auxiliar, de modo que o conhecimento do médico vai ser melhorado, no seguinte sentido. As possíveis imprecisões que o médico possa ter durante uma cirurgia, com o robô, elas são minimizadas, porque o próprio controle do robô faz isso. Então, com isso, reduz o tempo que a pessoa fica hospitalizada, o risco de cirurgia, e muitas cirurgias tornam-se muito simples e que antes eram muito complexas. Em relação, por exemplo, à área espacial, um robô ele pode ser colocado numa nave espacial, de repente aquilo desce num planeta e faz uma coleta, uma amostra do solo para ver se tem água, se tem outros componentes de metal, etc. E não precisa levar o ser humano lá para isso, claro, né? Então isso é um robô que faz. Isso, é um robô que faz, inclusive, citando um exemplo paralelo, está sendo desenvolvido um robô para fazer toda a parte de intervenção na Amazônia, onde o ambiente é muito inóspito, né, muito complicado. Então um robô tem a capacidade de fazer todo esse tipo de operação, intervenção, de coleta de amostras, fazer estudo do meio ambiente, assim por diante. E é o mesmo exemplo da parte espacial, que hoje é possível você fazer uma missão tripulada com um robô com tarefas específicas para fazer tais intervenções, sem a necessidade de encaminhar uma pessoa.